Aí, pessoal, um momento. Pronto. E aí, como é que vocês estão? Segundo ano, boa tarde aí. Vocês estão assistindo esse vídeo meu agora, essa aula. Vocês estão assistindo aí no dia 29. Eu estou gravando aqui no dia 27 à noite para vocês, tá? Vamos fazer a correção das trilhas, da trilha 9 e da trilha 10, das atividades que eu passei. E antes de entrarmos na correção das trilhas e comentar algumas coisas referentes a esses assuntos aí da trilha 9 e 10, eu gostaria de colocar que semana que vem a gente está fechando a terceira unidade. Vocês têm até sexta-feira para, com garantia de que vai entrar na avaliação de vocês, postar as atividades no Classroom, tá? É muito importante postar. Se tiver devendo alguma atividade, vai lá e faz. E posta lá no lugar dela. Cuidado para não postar as atividades no mesmo lugar ou no lugar diferente que é para postar atividade. Então vocês tenham essa atenção até sexta-feira. Postem. Se quem estiver assistindo esse vídeo e tem alguma dificuldade ainda com o Classroom, se quiser grampear, fazer uma identificação completa, entregar na escola, pode também. Lembrando que entregar na escola tenham todo o cuidado com a identificação, nome completo do aluno, do professor, disciplina, série, turma, turno, para não extraviar as atividades de vocês, que às vezes o aluno não coloca identificação direito e fica prejudicado, porque acaba que eu não sei de quem é o trabalho, ou o trabalho às vezes nem chega a mim, que às vezes ele nem fala que é para qual professor que é. Então tenham todo cuidado com isso aí, tá bom? Vamos então fazer a correção da trilha. E antes também falar que vocês, semana que vem, farão minha última atividade. Eu estou falando última atividade porque todas as atividades são avaliação e vai ser uma avaliação, então, na forma de formulário. Será a atividade da semana que vem. O que vai cair? Trilha 9 e trilha 10. Vocês têm que ler essas trilhas, todos os textos, assistir os vídeos sugeridos, porque as questões vão ter relação com essas trilhas, tá? Então, e é nossa última avaliação, e ela tem grande peso. Então, fiquem atentos aí. Essa avaliação, muito provavelmente, certamente, vai ser via celular, via formulário. Se caso voltarmos às aulas híbridas presenciais semana que vem, vai ser também por formulário, cada um no seu celular, utilizando a internet da escola, tá? Nada de papel. Então é isso. Assim, antes de começarmos, você que está aí, vai lá na parte de comentário aqui, vocês estão assistindo aqui pela plataforma YouTube, vai lá nos comentários e escreve seu nome completo e coloca lá sua turma, se é turma A ou turma B, tá bom? A frequência eu vou regular sim. Vamos então dar início, eu vou compartilhar a tela para que a gente possa começar a nossa correção. Vamos lá. Aqui está o caderno da unidade 3. Vou dar um zoom aqui para ele ficar grandão, para vocês poderem ter uma melhor visualização dele. Aqui, ó. Caderno de apoio à aprendizagem, sociologia, unidade 3, segunda série do ensino médio, segundo ano. Vamos lá, vamos para o início da trilha. Unidade 3, os assuntos da unidade 3, mas vamos direto ao que interessa. Aqui, trilha 9.
A trilha 9 a 10, nós vamos estar respondendo a parte do botando o pé na estrada e lendo as paisagens da trilha, tanto na trilha 9 como a trilha 10. A trilha 9 tem como tema, como vocês podem estar vendo aqui, vou colocar mais para o meio aqui para vocês visualizarem melhor. O tema é fenômenos sociais relacionados à estratificação social e sua relação com a desigualdade social. Esse conceito, estratificação social, diz respeito às camadas às quais a sociedade está dividida, do ponto de vista social, as divisões de classe, as divisões econômicas. Classe geralmente tem uma vinculação, tem uma associação com a economia, com poder aquisitivo, acesso aos serviços, tudo isso tem a ver com estratificação social, acesso à cultura, formando camadas sociais de grupos distintos de indivíduos, né? Distintos no sentido de que são grupos que têm um papel social diferenciado, um status social diferenciado, e vivemos, e o modelo capitalista de sociedade, então, ela é extremamente estratificada. Ponto de encontro. Diz aqui: olá, estudante, juntos chegamos até aqui. Trilhamos muitos caminhos para novas aprendizagens importantes para o desenvolvimento de uma imaginação sociológica. Nessa trilha, vamos entender alguns fenômenos sociais relacionados à estratificação social e a sua relação com a desigualdade social. Aí vem aqui o botando o pé na estrada. Vamos refletir. Boa parte dos teóricos atribui a existência da desigualdade social à concentração do dinheiro, da grana, ou seja, a má distribuição de renda. Vejamos mais algumas causas da desigualdade social, que não é só a desigualdade que está diretamente ligada à concentração do dinheiro, mas se coloca aqui má distribuição de renda e concentração do poder, má distribuição de recursos, principalmente públicos, né? Ou seja, aqueles grupos sociais, como que o Estado em grupo investe nas pessoas dos diferentes estratos sociais. Lógica de mercado do sistema capitalista, quanto mais lucro para as empresas e os donos das empresas, melhor. Falta de investimento nas áreas sociais, em cultura, em assistência a populações mais carentes, né? Em saúde, educação, falta de oportunidade de trabalho. Tudo isso aqui, essa gama de causas aqui, geram uma sociedade estratificada, toda fatiada, dividida. Então, a partir das suas considerações, responda as questões anotando em seu caderno. Então, eu vou comentar cada pergunta dessa aqui com vocês, porque cada um respondeu dentro de suas considerações, como aqui já diz, ou seja, dentro de seu universo de conhecimento sobre essas questões. 1. Atributos como gênero, idade, crença religiosa ou etnia são vistos como características aceitáveis, desejáveis ou repulsivas na sociedade. Exatamente. As sociedades acabam, no caso, nossa sociedade estabelece aquele gênero que tem mais valor a nível simbólico, por exemplo, a questão de homem, mulher, feminino e masculino. O masculino acaba que tem uma preponderância de valor em cima do feminino, por questões culturais, apesar da lei dizer que são iguais, né? Homem e mulher, homossexuais e heterossexuais, e aí vai. E a idade.
como é que são valorizados os jovens, os adultos, os idosos? Será que todos têm a mesma valorização? Claro que não. Crença religiosa depende. Lugares em que a maioria é protestante têm o mesmo respeito com os católicos e vice-versa, com as religiões afrodescendentes, as religiões afros. Etnia está vinculada a um grupo que compartilha uma identidade cultural, como, por exemplo, judeus, ciganos. Nós sabemos que tem etnias que sofrem muito preconceito, são mais desejáveis ou menos desejáveis. Né? 2. O valor social relacionado à desigualdade social influencia de forma positiva ou negativa na vida do indivíduo. Depende, né? De uma forma geral, coletiva é negativa, porque quando você tem desigualdade social, mesmo que tenha um grupo que acabe usufruindo dos benefícios de sua prosperidade econômica, por exemplo, aquele grupo que fica desassistido, muitas vezes ele passa por situações muito difíceis, as quais o colocam em situação de risco. São grupos que, às vezes, por conta disso, ficam mais propícios a crimes, né? No caso dos jovens, por exemplo, jovens que vêm de situação muito difícil, de famílias desestruturadas, de falta de emprego, falta do básico, essas comunidades se tornam mais, tendem a se tornar mais violentas, mais complicadas para se lidar. Então, são questões que, se um lado da moeda ela concentra os benefícios para ela e deixa o outro lado desassistido, isso tem reflexos sociais que vai afetar em toda a coletividade. Um exemplo disso é a falta de segurança, porque aumenta o índice de violência e criminalidade naquela sociedade. Tende a aumentar, pelo menos. Vamos ver as paisagens da trilha. Aí tem, ó a imagem que tem aqui, ó. Tem essa imagem aqui. Tem dois garotos aqui subindo uma escada. Um tá subindo a escada sem essas escadinhas aqui para amortizar o degrau e o outro se fazendo uso disso. Eu acho que não dá para perceber daí vocês olhando, mas aqui pela tela do computador, esse da mochila azul está pisando em dinheiro. Seria, no caso, uma representação aí dos jovens de classes que possuem maiores privilégios em termos de condições econômicas melhores. Para eles, a escalada na sociedade ela é bem mais tranquila, né? Então ficou para vocês fazerem um comentário no caderno de vocês com relação a isso. A gente vê isso. Nós vivemos numa sociedade em que se prega a igualdade de chances, que não necessariamente você nasceu pobre, você tem de morrer pobre, que todos podem prosperar a partir de seu esforço e tudo mais, mas nós sabemos que no mundo real aqui de nossa sociedade, no mundo prático, a depender das condições em que você nasce, do seu meio social, de sua família, do poder aquisitivo de sua família, do acesso que você vai ter à cultura, à instrução, vai ser determinante e vai lhe oportunizar muito mais chances e maiores possibilidades de crescimento, tanto econômico como de reconhecimento social. É a leitura que a gente pode fazer dessa imagem. A educação pode ser uma questão determinante
Para se entender a desigualdade social, a gente poderia dizer o que quanto a isso? É uma coisa que a gente sempre defende. A educação, no nosso modelo de sociedade, é um instrumento de emancipação do indivíduo poder galgar, né? Poder desenvolver na vida, alcançar uma situação mais confortável de trabalho, de reconhecimento. E a educação é muito mais do que só dinheiro. A pessoa mais bem educada, ela adoece, se ela, pela instrução, pode ser que ela tenha hábitos equivocados, mas não por falta de instrução. Pela instrução, ela pode ter hábitos mais saudáveis para viver mais, para adoecer menos. Então, é bem profunda essa questão da educação, e a educação pode ser um instrumento, sim, de emancipação social, não necessariamente. Mas o indivíduo que vem de uma classe baixa, quanto mais ele se educar, sem dúvida alguma, mais chances ele terá de subir essa escalonada aqui, ó, social, representada aqui nesta gravura. Quais alternativas você poderia sugerir para resolver essas questões? Eu, dentro do meu entendimento, do meu universo de conhecimento, para mim é muito claro que quem tem poder mesmo para oportunizar às pessoas as condições mínimas para se darem bem no sentido de conseguirem seu lugar ao sol na sociedade, seu trabalho, sua moradia, seu respeito, sua dignidade. Quem mais tem condição de fazer isso de uma forma efetiva é o Estado, promovendo condições mínimas de educação, uma educação de qualidade, né, que geralmente a educação pública não tem tanto investimento assim, ela fica, às vezes ela fica abaixo da educação privada, paga, não necessariamente, às vezes mesmo tendo os mesmos professores, mas ela tem uma estrutura diferente em que se falta muita coisa, isso é um problema. Então, é incentivo público em educação, em condições para as famílias se estruturarem para poder guiar seus jovens, né? Ter a comida, o alimento direito para ter uma boa dieta para o desenvolvimento desses jovens, para poder estudar, esporte, incentivo ao esporte, condições para as famílias se estruturarem, né? Para as famílias ter a maior parte ou todos entes dela empregados, produtivos, educados. Isso quem pode fazer com eficiência mesmo é o Estado, mas necessita de vontade política. Nós sabemos disso, né? Então vamos lá. Aqui, essa parte aqui, mas vamos dar uma olhadinha aqui na trilha antes de partirmos para a trilha 10. Aí tem aí explorando a trilha, aí tem uns textos aqui, tem uma figura aqui, vamos ler aqui, é tão pequenininho que vale a pena a gente comentar um pouquinho. Para você compreender melhor a estratificação social, deve enxergá-la como um conjunto de desigualdades que atingem diferentes sujeitos de uma sociedade, separando-os de alguma forma dos demais. A exemplo, um grupo de pessoas que pertencem a uma camada mais pobre de uma sociedade geralmente não tem acesso aos mesmos serviços disponibilizados a uma pessoa de melhor condição econômica. Agora observe a figura 2 e utilize para realizar a atividade 1. Essa atividade eu não pedi, mas a gente pode dar uma olhadinha nela aqui a título de aprendizado. Figura 2, a sociedade humana. Aí tem uma pirâmide, ó. Aí lá em cima tem bilionário, depois vem rica, aí vai alargando a pirâmide até a base, média alta, falando das classes, né? Média, média baixa, pobre e abaixo da pobreza.
esse e uma sociedade ideal considera uma sociedade que não tem a média baixa pobre nem abaixo da pobreza, só de média acima, como é o caso de alguns países europeus, do norte europeu, Noruega, Bélgica, que mais se aproximam disso aí. Então existe, ainda assim existe uma estratificação, mas não é uma estratificação tão dramática de ter pessoas abaixo da pobreza, pessoas sem alimento, pessoas vivendo num estado de escravização no trabalho, sem direitos, vivendo para defender o prato de comida sem saber se vai comer amanhã. A sociedade brasileira, infelizmente, abarca toda essa pirâmide aqui disposta, né? Aí tem atividade, aí tem aqui, ó. Em quais âmbitos a desigualdade social pode se manifestar? Aí tem, existem diversas formas de desigualdade quando se fala em desigualdade social. Ora, o que é social permeia todos os âmbitos da vida de uma pessoa. Entenda alguns deles. Aí tem a desigualdade de gênero, né? Questão do homem, da mulher, dos homossexuais, dos heterossexuais, a desigualdade racial. Mas aqui está falando da desigualdade de gênero, mas especificamente mesmo a questão da condição da mulher que está em desvantagem à condição do homem. A desigualdade racial, e aqui no Brasil, esse texto ainda traz o questionamento sobre essa ideia de que o Brasil seria uma democracia racial, como o Casagrande Senzala do Freire meio que propôs, e o movimento negro hoje rechaça isso, que fala que o racismo do Brasil, o racismo estrutural, que é um conceito novo, essa ideia de racismo estrutural, que é um racismo velado, que está em tudo, que está nas instituições, que todo mundo sabe que existe, que é, mas ninguém olha para ele muito de frente. E isso é um resultado direto de uma nação que teve escravidão por mais de 300 anos e que ainda não conseguiu superar muitos dos reflexos dessa sociedade escravista. Mas a gente já está vivendo um momento agora de muita tensão, de muita vigilância, mas o racismo ainda está correndo solto aí, não está correndo frouxo, mas ele está tentando correr ainda há muita resistência, muito racismo ainda a ser desmontado na cultura aqui do nosso país. Ó a figura 3, tem um mapa do Brasil, ó, rachado, um Brasil, de um lado nós temos a favela, do outro lado nós temos um bairro de ricos, de gente de classe média, todo bonitinho, com belas construções, ruas bem pavimentadas, bem iluminado, ao contrário dos bairros mais periféricos, né? Aí fala de Marx, depois a gente vai falar disso com mais cuidado. Fala de Max Weber. Vou ler esse trecho aqui do Max Weber e do que esse autor contribui para a noção de estratificação social. O sociólogo Max Weber acredita que as classes sociais estão ligadas aos privilégios e prestígios, sendo uma forma de estratificação social. Acredita que essas classes tendem a se manter estáveis ao longo das gerações, ou seja, há uma reprodução dessa estrutura de pobreza, de riqueza, de prestígio, de desvalorização, a depender da classe, né? Reproduzindo a desigualdade com as classes inferiores. Aí fala aqui, ó,
Três formas de estratificação na nossa sociedade. A econômica, que são as classes sociais, rico, média baixa, média alta, pobre, abaixo da linha de pobreza, que vocês viram lá na imagem anterior. A questão social dos estamentos, política e partidos. Os partidos também representam muito os valores. Por que ele colocou aqui os partidos políticos? O Weber colocou. Porque aqui no Brasil, por exemplo, os partidos políticos eles representam muito essa estratificação. Por exemplo, nós temos partidos políticos cuja energia empreendida de esforços é defender o quê? É defender o desenvolvimento dos empresários, do lucro. Pouco se importa com direitos trabalhistas, acha que é mais o direito do patrão, que não pode ter tantos direitos trabalhistas porque isso impede o desenvolvimento econômico, os investimentos da iniciativa privada. Já tem partidos que defendem causas de minorias, causas dos negros, das mulheres, dos deficientes físicos, dos homossexuais, dos jovens da periferia. Então, os partidos políticos expressam muito bem essa estratificação social e o que está em jogo, o que cada grupo, o que cada classe social quer defender. E que muitas das vezes, ou quase sempre, tem interesses que vão em caminhos muito diferentes. Uma classe mais inferior do ponto de vista econômico, com a classe dos patrões. Então, Weber fez essa classificação aí. Ele coloca aqui social, a questão dos estamentos. Esse tipo de noção de estamento, uma sociedade estamental, ocorreu mais no passado. Quando a gente fala de estamento, a gente fala de uma sociedade que tem uma divisão de classes e essas classes não podem ser transpostas. Não existe o que chamamos de mobilidade social, que é o quê? A possibilidade do indivíduo, ainda que isso possa ser difícil, mas existe, quando tem mobilidade social, existe a possibilidade do rico ficar pobre, dele sair de uma condição econômica e social para outra. Nos estamentos, não. Nos estamentos, você fica condicionado ao seu nascimento, né? Nas sociedades monárquicas do passado, você nascia camponês, ou mesmo na era medieval, você ia passar a sua vida inteira como camponês e provavelmente seu filho seria camponês também. Para transpor, para superar essa realidade, era muito, 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 muito improvável. Só depois do desenvolvimento de algumas coisas e do modelo de sociedade capitalista, sem fazer aqui defesa do capitalismo propriamente, mas começou, ainda que difícil, ainda que havendo classes muito distantes das outras, umas com muito, outras com quase nada, mas passa a existir uma possibilidade dessa mobilidade social. Diferente da sociedade estamental, que não tem como um indivíduo pobre se tornar rico, porque a única forma de emancipação social é o nascimento. Ou você nasce numa família de recursos, ou você está destinado a viver numa realidade difícil, precária. O poema O Bicho, escrito pelo autor brasileiro Manuel Bandeira, 1886 a 1968, tece uma crítica social da realidade brasileira dos anos 40. Conciso, o bicho é preciso fazer um registro da miséria humana. Aqui, ó, o bicho. O bicho, vi ontem um bicho, na imundície do pátio.
catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era o cão, não era um gato, não era o rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Ele está denunciando aí uma situação de miséria, de fome extrema de alguém. Certamente alguma cena que ele viu, cenas como essa que já foram até mais frequentes do que hoje, né? Embora a gente tá voltando com tudo aí. Vocês viram aí esse domingo a reportagem aí do Fantástico, da fila das famílias para pegarem carne, os ossos com um pouquinho de carne de um açougue. A gente está numa realidade assim pós-pandemia, então durante a pandemia isso acentuou muito, mas já vinha acentuando já de alguns anos para cá. Então vamos seguindo. Aqui tem resolvendo no seguindo, trilha na minha vida. Vamos para a trilha 10. Trilha 10 fala de mobilidade, que é o que eu estava falando da mobilidade social, e da estratificação social. Mobilidade, a possibilidade dos indivíduos, né, se emanciparem socialmente, galgar situações melhores, mudar de classe, coisas que no passado seria. Se hoje nós vivemos um mundo muito complicado nesse sentido, de muita desigualdade, mas isso não é uma novidade na história da humanidade. A mobilidade no passado já se colocou como algo impossível. Hoje temos essa possibilidade, mas ao mesmo tempo é um modelo de sociedade que a gente pode fazer uma análise em que essa mobilidade, a depender do país, a depender das políticas, ela pode existir, mas é algo muito difícil e às vezes ela só existe para justificar a regra, para justificar a exploração, para ter aquele exemplo e falar, ó, se esforce, que senão você vai dar certo, você vai conseguir melhorar igual fulaninho. Só que acaba que de cada 100 dos que se esforçam, 2, 3 conseguem chegar lá, né? Então, e o Brasil não foge muito à regra disso. Vamos aqui ao pé da, botando o pé na estrada. Botando o pé na estrada. Nesse momento, é importante que você não perca a rota da trilha e para isso é fundamental que abasteça sua bagagem com os conhecimentos que os nossos companheiros de caminhada, os cientistas da sociologia, têm para disponibilizar, fazendo turbinar ainda mais a nossa consciência crítica. Para início de conversa, segue algumas inquietações que farão com que você exercite ainda mais o seu senso crítico. Matute na sua cachola, né, uma brincadeira na cabeça, e depois escreva suas anotações aqui. Vamos lá? Aí pergunta aqui para vocês, primeira questão, a estratificação social permite as desigualdades? Sim. Por quê? Porque ela faz com que grupos fiquem separados de outros grupos a depender do acesso que eles têm à educação, a serviços, a depender da diferença de seu poder aquisitivo, né? Condição financeira de comprar, de consumir, a depender de sua condição de gênero, se é homem, se é mulher, de sua sexualidade, identidade de sexualidade, se é, não é, se, 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 se essa pessoa é um heterossexual, um homossexual, um trans. Tudo isso vai implicar na estratificação social, vai causar essas diferenças entre os seres humanos dentro de uma sociedade.
Nas sociedades capitalistas é mais fácil a mobilidade social. Explique como se processa esse tipo de fenômeno. É aquilo que eu falei. Você pode prosperar na sociedade capitalista por meio de esforços, empenhos e sorte, muita sorte. Tem sociedades capitalistas que não são de todo ausentes, que promovem, mesmo sendo capitalista, promovem educação de qualidade para as pessoas, não permite que as pessoas passem necessidades como fome, frio, falta de abrigo, possibilita que as pessoas tenham acesso, um bom acesso à cultura, à educação. Então, há sociedades capitalistas e sociedades capitalistas. E nas sociedades capitalistas existe a possibilidade de mobilidade social, mas tem sociedade capitalista que a desigualdade é tão profunda que essa mobilidade se torna meio que um sorteio. É como ganhar na Mega Sena. Você sabe o que significa a palavra meritocracia? Meritocracia é o quê? É aquele discurso em que diz que os indivíduos têm exatamente aquilo que eles merecem, que eles conquistam, que eles fazem por merecer, que eles conseguem por meio de mérito. A meritocracia existe, mas tem meritocracias e meritocracias. E às vezes a meritocracia é um pano de fundo, uma justificativa para a desigualdade. E falar, o mundo é muito desigual. Sim, mas se você se esforçar, você chega lá. Só que o esforço, ele é muito diferente de um para o outro, a depender da sua condição. É igualzinho, a gente volta novamente àquela imagem lá da trilha passada, da trilha 9, daqueles degraus lá, mostrando um indivíduo que consegue subir melhor se ele tem dinheiro e o esforço que ele tem que fazer vai ser muito maior se ele não tem dinheiro. E se ele não tem dinheiro e ainda for negro, é maior ainda. Se ele não tem dinheiro e ainda for negro e mulher, piorou. E se ele não tem dinheiro e ainda for negro, mulher e gay, piorou mais ainda. Então, essas condições aí, a depender da sociedade, e falando de Brasil, meritocracia se torna uma coisa até perniciosa a gente falar nisso. É uma coisa até porque quando a gente fala de meritocracia no Brasil, a gente meio que justifica um monte de coisa que está errada. Temos que considerar que a educação pública ainda deixa muito a desejar. Eu sou professor da educação pública, faço meus esforços e sei na pele, vocês também. Vira e volta aí, a gente fica sem livro, sem incentivo. Todas as coisas que passamos nessa pandemia. E aí vai dizer que, por exemplo, outra escola particular que tem tudo em abundância para acontecer da melhor forma, quer dizer que lá eles têm mais mérito que nós aqui, que não temos os mesmos recursos. Então, essa palavra meritocracia a gente tem que saber usá-la com muito cuidado, tratando-se de uma nação cheia de problemas e tão desigual como é o caso aqui do Brasil. No capitalismo, todos podem subir os degraus da escala social, é só se esforçar. Essa frase é coerente e justifique. Meio que já respondi, falando das outras aí. Vai depender das condições do indivíduo, do tipo de suporte que esses indivíduos recebem da sociedade, dos investimentos vindos do Estado, da cooperação social em termos de uma sociedade, é uma sociedade racista, é uma sociedade mais esclarecida, é uma sociedade muito machista, mais machista, menos machista, porque tudo isso influencia. Porque, por exemplo, mulher,
Se a mulher está numa situação, numa família pobre, de periferia, que ainda por cima é muito machista, ela vai ter que estudar, ainda vai ter que ajudar. A menina vai ter que ter um esforço muito maior do que o menino, porque ela, além de ter de estudar, ela ainda tem as obrigações domésticas vão recair em cima dela e ela ainda vai ser obrigada também a ajudar na criação dos seus irmãos mais novos, com muito mais cobrança do que seus irmãos homens. Então, depende de muita coisa, de toda uma estrutura do Estado, depende da cultura, se é uma cultura preconceituosa com a mulher, se é preconceituosa com o negro, porque um rapaz negro, para conseguir um emprego, ele vai ter, numa sociedade racista, ele vai se deparar com mais dificuldade para conseguir determinados empregos que podem estar ali muito mais fáceis ao acesso dos brancos. Às vezes isso ninguém coloca lá aqui numa seleção de emprego que é uma pessoa branca. Mas existe gente racista que quando vê a cor da pele da pessoa já implique de cara. Então, tudo isso está relacionado. E o Estado incentiva da educação, tenta combater o racismo, promove educação de qualidade, vai equipar esse Estado tem uma preocupação em equipar a periferia com praças com quadras de esporte, manutenção, com segurança pública, para que os jovens possam praticar esporte e não sucumbam na entrada ao tráfico. Então, disso aí desdobra uma leva de discussões para a gente pensar com muito cuidado. Então, vai de sociedade para sociedade de tudo isso, da cultura, das condições econômicas, de como o Estado se porta em assistir ou não assistir as pessoas, e aí vai. Lendo as paisagens da trilha. Em toda a caminhada é fundamental que paremos um pouco para relaxar. Beber uma água e apreciar o mirante, né? Aquela vista. Ninguém é de ferro, afinal, ninguém é de ferro. Diante disso, eu convido você a observar a imagem seguinte e fará você ter uma melhor interpretação para o tema dessa trilha. Boas reflexões. Aí tem aqui, ó. Nesse tipo de estratificação social, é possível algum tipo de mobilidade entre as classes, por quê? Aí tem aqui, ó. Aqui está falando relacionado à figura. Aí a gente pode, até para saber melhor o que a figura trata, que fala o quê? Ó? De uma pirâmide de pessoas, né? De uma pessoa lá no topo da pirâmide. Se a gente associar isso com classe aqui, são os ricos, são menores, aqui classe média, e embaixo os pobres. Mas vamos ver aqui o que traz o site aqui, para ver se ele traz mais alguma ideia a gente de como interpretar essa imagem. Deixa eu ver se abre aqui. Aqui, ó. Quando você clica, tem aqui hierarquia, conceito que é significado. Fala da estrutura das organizações. Denomina-se hierarquia a uma estrutura em que os elementos que a compõem se organizam de maneira que todos dependam de um só em particular. Assim, a hierarquia se consegue é que todos os elementos sejam organizados de forma vertical. Aqui está sugerindo o quê? Uma estrutura, né? Vamos voltar lá. Aqui está sugerindo uma estrutura fixa, de difícil mudança. É tudo muito engessado. Quanto mais selvagem é o capitalismo, mais essa estrutura é fixa. O que é que eu estou chamando de capitalismo selvagem? Aquele modelo de sociedade que coloca tudo nas mãos do empreendedorismo, da iniciativa privada, que o Estado lava as mãos e acha que não tem que investir em nada.
tem que dar o mínimo do mínimo para as pessoas. Esse modelo de sociedade capitalista selvagem, quanto mais capitalista selvagem é a sociedade, mais rígida é essa estrutura, no sentido de que é mais difícil esses que estão aqui de azul se tornarem amarelos ou os amarelos se tornarem vermelhos. A tendência é a reprodução, é os filhos dos azuis continuarem azuis. Um ou outro lá de quando em vez, dando muita sorte no futebol, um Neymar da vida, na música, né? Uma Ludmilla, conseguem passar para cá, daqui para cá, ou daqui para cá, ou daqui para cá estudando, alguns conseguem estudando, outros conseguem daqui para cá jogando futebol, mas é uma loteria muito puxada. Então é isso, meus queridos. Eu vou parar por aqui, corrigimos aqui nossa, nossas atividades. Vou fazer só a última leitura aqui, que fala aqui dos conceitos básicos de mobilidade social. E a gente fecha aqui nossa aula. Mobilidade social, conceitos básicos. A mobilidade social é a mudança de posição dentro de uma estrutura hierárquica de uma sociedade. Esse conceito sociológico, bem como a sociologia enquanto ciência, foram desenvolvidos no seio da sociedade moderna industrial, complexificada numa expansão contínua de profissões estratificada em classes sociais. Portanto, a mobilidade social é um fenômeno da sociedade moderna, hierarquizada em classes, por sua vez definidas pela condição financeira e profissional. A mobilidade consiste na mudança de posição de uma classe para outra. Como eu falei, essa mobilidade às vezes se dá como ou a pessoa estudando, conseguindo uma profissão mais rentosa, ou ela prospera no comércio, ela se descobre muito habilidosa no comércio e consegue prosperar muito no comércio, como empresário, ou ela é muito talentosa e consegue se destacar no meio artístico, ou consegue se tornar um jogador de futebol de salários milionários, mas isso depende de sociedade para sociedade, que pode ser em umas sociedades isso são mais difíceis que outras. Agora, tem uma informação importante. Quanto mais incentivo é a sociedade, quanto menos capitalista selvagem é a sociedade, tem mais mobilidade social, menos tem esse fosso entre as pessoas, essa distância tão grande entre um rico e um classe média, por exemplo. Em termos de não, em termos de grana pode até ter, mas o classe média ele consegue viajar bastante, ele consegue ter acesso a muita cultura, assim como o rico, eles podem frequentar os mesmos espaços, mas quanto mais selvagem o capitalismo, como aqui no Brasil, mais as pessoas são separadas. E essas classes não convivem, são mais separadas. A mobilidade ascendente tem como principal caminho a ampliação do tempo de estudo formal, que permite a indivíduos oriundos de famílias pobres conseguirem profissões mais bem remuneradas que seus antepassados. A mobilidade descendente tem como principal caminho a perda de renda. É um processo típico de crises econômicas em que o empobrecimento leva famílias a migrarem para classes sociais com piores posições na pirâmide social. Foi o que aconteceu no Brasil nos últimos anos. Nós tivemos há uma década e pouco atrás uma ascensão. Muitas pessoas migraram da classe pobre para a média. E agora a gente está vivendo a virada disso. Muita gente classe média voltando a ser pobre, devido às condições econômicas e às políticas do Brasil, as prioridades que o Estado brasileiro hoje tem aí com o governo atual. Então a gente fica por aí, estudem para avaliação semana que vem, postem atividade até sexta-feira, tá bom?
Espero que vocês tenham tido paciência. Quem conseguiu assistir a aula até o fim, meus parabéns. Fiquem com Deus. Não esqueça de assinar seu nome completo aí nos comentários aí do vídeo e colocar a turma que você faz parte, tá bom? Fique em paz. Vou agora interromper a gravação e até semana que vem, se Deus quiser. Até lá, até logo, gente, e tenham um ótimo dia aí e se cuidem aí, usem álcool gel, todos os cuidados aí, tá? Com que porque a gente está atravessando um momento muito, muito difícil. A gente precisa de muita consciência e atitude correta. Até logo.